Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios. Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de iniciação deste país. Quem sabe um dia do mundo. Mas antes de qualquer coisa, vou apresentar meu camisa 10. Aquele craque que pisa na área. Você tem craque no seu time? Craque mesmo. Eu acho que ele é canhoto. Nunca perguntei pra ele, mas deve ser. Geralmente é. Fala, Cezão. Fala, meu capitão. Que Deus nos abençoe, meu capitão. Hoje, nada mais, nada menos que a nova geração da iniciação. A nova geração da iniciação. A nova geração da iniciação. Já vai ficar marcada assim. Eu acho que vai pegar pra assim. Eles, hein? Eu não vejo. Eu também. Pra mim é a nova geração. É a nova geração. Não vamos estender? Não. Seja muito bem-vindo, Fabinho e Lucas. Lucas, sejam bem-vindos. Fala, rapaziada. Tamo junto. E aí? Nova geração? O que achou desse título? A nova geração da iniciação. Pô, é engraçado, né? A gente fala, tem treinadores aí que tem o que a gente tem de idade de carreira, pô. É engraçado. Que legal, que legal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu acho que quando surgiu a ideia aqui de tê-los, é muito nessa direção, né? Porque vocês vão contar um pouquinho da história, mas de fato vocês são a nova, né? Estão ali entre a nova geração e tem muita gente que está nessa estrada há muito mais tempo. Porém, vocês vêm com grandiosos trabalhos e isso é muito bacana. Então vamos começar aqui na ordem. Conta um pouquinho da sua história, Lucas, para nós. Cara, é engraçado porque quando a gente fala de idade assim, às vezes, pô, é uma coisa relativa, porque são muitas coisas que a gente passa, mas com pouca idade. A gente sempre jogou, né? Eu sempre joguei. E aí, pô, futsal, futebol desde pequenininho. E aí, chega um momento que a gente fala, pô, será que é isso mesmo que a gente leva o jeito? E aí, quando eu parei de jogar, assim, eu falei, não queria abandonar essa área. Aí agora que eu vou fazer, a área do futebol. Até tentei arriscar em algumas outras áreas aí que a família tinha. Era farmácia, era medicina. Eu falei, não é pra mim. Eu acho que a parte do esporte é o que... Eu vou misturar os remédios, vai dar ruim. É o que a gente leva jeito, então não teve como. E aí, pra estar inserido dentro do meio do esporte, do futsal, do futebol, como a gente ama... Começamos nessa história de treinador. E a gente conversando, né? Eu sou do Vale, né? Sou de São José. E a gente começou um projeto lá em Taubaté, que foi criando corpo. A ideia inicial, isso que é o mais engraçado, né? Quando o negócio tá no sangue, tá no sangue. A ideia não era nem competir. A gente criou um projeto de escolinha, que era só pra dar treino, assim, dar uns treinos legais, porque a nossa região é um pouco fraca em relação a isso daí. E aí foi competir, a gente foi entrando, e aí já entrou na federação, e foi indo. E em 2022 a gente veio pro Juventus, né? Vim pro Juventus, junto com a minha família também inserida. E tamo aí, vamos pro 3º ano agora e seguindo, né, com 24 anos, estamos já na... Você iniciou em 2022 a iniciação? Eu iniciei em 2019. Então, foi engraçado porque nesse primeiro ano, quando a gente começou lá na Vux, a ideia não era jogar. E aí a gente começou num campeonato municipal, depois já foi para um campeonato, né, um pouquinho maior, e quando foi ver, meu pai falou assim... Pô, entramos na Liga Paulista. Pô, como assim? A primeira Liga Paulista Kids que teve, Sub-7 e Sub-9, a gente jogou. Eu lembro. Sim. E aí, o irmão do Fabinho até jogou contra a gente. A gente, que loucura, aí foi indo. Então, assim, a iniciação já começou no primeiro ano, mas na federação foi em 2022. Como técnico. De qual sub? Eu era treinador do Sub-8 e do Sub-10 do Taubaté. Legal. E aí a gente jogou... Foi até contra o São Paulo. Jogamos lá. Fizemos a final contra o São Paulo da Prata... Não, semifinal da Prata do Sub-8. Tiramos São Paulo. Olha aí. E aí... Daí no outro ano eu fui treinador só do Sub-10. E aí fui pro Juventus em 2023. Então, 2 anos de Juventus. 2 anos. Esse ano você cuidou de quais? Tava no Sub-8 e 10 esse ano. 8 e 10? Ano que vem já sabe? Ainda tá definido. Ano que vem 7 e 9. 7 e 9? 7 e 9. 7 e 9, legal. E aí, vamos lá. E você, Fabinho? Seja bem-vindo também. Obrigado aí primeiramente pelo convite, né? Imagina. Então, eu comecei no futsal com 14 para 15 anos, tarde, né? Lá no União Mauá, futsal. Aí logo depois eu fui jogar no São Caetano RS, com o treinador Toninho, que foi um cara muito importante para mim aí nesse ramo de treinador, né? Aí em 2020, que era o ano da pandemia, que ia ter campeonato, não ia, acabou tendo, o São Caetano jogou. No outro ano, 2021, já resolvi parar de jogar, me desanimei, e aí eu tinha um projeto, o Caminho do Pilar, que eu ia treinar 3 com ele, e era sub-18, então meio que... Só que até então eu não ia ser o treinador. Aí acabou não dando certo lá com o treinador, acabei ficando de treinador, tipo, dos meus amigos, né?
E aí treinava a molecada de 2003. Jogador, tipo Romário? Eu ia jogar. Você se colocava e se tirava. Eu ia jogar. Montou o time, levou a bola e... Eu ia jogar na RS e treinar lá, na A3. Aí acabou que eu fiquei só de treinador. E aí o Toninho, que era o treinador da RS, acabou indo pro CTC Vila Ema, me deu uma oportunidade de auxiliar lá. Na época era sub-16, né? E aí eu fiquei na A3, esses 2020, 21 e 22. E no CTC eu fiquei só até 2021. Aí em 2022 eu parei de clube, né? E só foquei no futsal. Era meu projeto e a minha vida era só futsal. Era federação, sábado e domingo. Quando chegava a fase dos playoffs, né? Nossa, era a melhor época. Milkshake, açaí e só vendo os jogos. Só que na época, iniciação eu nem imaginava. Aí em 2023, acabei entrando pro Juventus, né? Como auxiliar. Aí comecei a mexer com a iniciação com ele, auxiliar ele. E aí em 2024 acabei tendo a oportunidade. Você era auxiliar do Lucas. Do Lucas. Legal. E do 14 do Cezinha, né? 16 do Adilson. Aí o Cezinha também veio pra iniciação e aí acabou que eu recebi essa oportunidade, né? Esse ano. E no futsal você jogava do quê? Cara, eu falo pra você tudo. Enganava bem. Eu enganava bem. Que legal. Mas você gostava de jogar onde? Na ala, de fixo. Boa. Mas essa questão de idade a gente vai falar, mas assim, não quero entrar nesse mérito, até porque quero falar primeiro de resultados, né? Eu acho que é unânime. Primeiro falar do Juventus, né? O Juventus é hoje não, é um dos clubes mais tradicionais do nosso país, não é nem de São Paulo, né? E assim, acredito que seja um privilégio para vocês estarem à frente de um futsal de iniciação do Juventus, que se a gente pegar historicamente, a porta de entrada de vários craques hoje foi ali no Juventus, e eu tenho certeza que na mão de vocês irão passar vários, e já estão passando vários. Mas fala um pouquinho sobre o resultado já de vocês aí, em 2 anos, 1 ano, o que vocês já alcançaram pelo Juventus, enfim, como um todo. Cara, legal, eu costumo falar pra muita gente que você pergunta pra algum menino, né? Hoje lá dentro do clube a galera fala, qual é o seu sonho de jogar? O que você quer fazer? Eu quero jogar um clube grande. Pra gente é um pouco diferente, né? Pô, já tô num clube grande. Então, assim, é um privilégio, assim, sem tamanho, porque eu lembro quando eu era menor, né, a gente ia jogar, era Portuguesa, era Juventus, a gente via esses times e já falava, caramba, eu queria chegar ali. Porque todo mundo conhece Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, mas você viu o Juventus, chegava lá e fazia bagunça, a Portuguesa chegava, então é uma coisa diferente, São clubes tradicionais, né? Sim, então desperta uma coisa até assim, mais sentimental até do que os outros clubes. Geralmente são o segundo clube de todo Exato, paulistano. A Portuguesa, uma época, era assim, né? Era assim. E o Juventus também, né? Sim. Quanta gente vai hoje na Moca assistir Sim. e torce pro São Paulo, Corinthians e vai lá assistir. Sim. Época do Marangon, né? Então é muito legal pra gente, eu acho que é um privilégio assim, sem tamanho. E tá representando, eu acho que não só o clube, mas fazendo os trabalhos legais, né, que a gente, graças a Deus, tem feito, é de honrar ainda mais. A gente começou ano passado, a iniciação, quando a gente pegou, foi um processo, né? E quando eu cheguei, eu fui treinador do Sub-10, aí o Fabinho chegou junto, a gente assumiu meio que uma bucha, né? Porque o Marcão tinha acabado de ser campeão do Sub-10, a gente falou, caraca, e agora, né? Então o Sub-10 do Juventus está um pouco em evidência, a gente vai fazer o quê? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal, o time deu uma... O 10 da Ouro? Ganhou Ouro? O 10 foi campeão da Ouro contra o Palmeiras em 2022. Nossa. O Marcão, então assim... Você assumiu assim? E aí chega num ponto, mas foi legal porque... É aquilo, como a gente é um pouco mais novo, a gente enfrenta isso com um pouco mais de leveza, sabe? E a nossa gestão dentro do clube oferece isso pra gente. Então é uma coisa muito leve, é uma coisa muito de parceria que a gente tem lá. E acaba que o nosso trabalho ficando leve, a gente consegue os resultados que a gente quer, né? E é legal que eu falo que eu acho que a criançada compra a ideia, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar de forma leve e os resultados aparecem. Então a gente, né, joga, por exemplo, o Paulista Gold, que a gente tem no primeiro semestre. Faz 2 anos, o Sub-10 foi bicampeão esse ano, né? 2 vezes campeão da Ouro. O Sub-9 esse ano com o Fabinho foi campeão também, né? Então, assim, a gente consegue, em pouco tempo, já dar um start legal, né, no campeonato de clube. E aí a gente tem, né, dentro da federação, esse ano que foi, assim, eu acho que o mais... Assim, a gente pode até dividir agora, né? A iniciação como era e a iniciação como é agora.
Porque, pô, esse ano é algo, foi muito legal, né? Então, assim, você Essa pega mudança do modelo Então, assim, da disputa do pô, campeonato. ficou Foram muito grandes forte. jogos, né? Muito forte. Então, assim, quando você acaba ficando, putz, fiquei na prata, mas aí você para pra analisar, pô, de 24 clubes, muito bons, foram 23 rodadas, assim, de nível altíssimo. Pô, você ficar na prata não é um demérito. Lógico que né? não. Então, assim, a gente, né, com o trabalho que a gente fez, né, e classificando de como ficou os resultados chegando, a gente fala, pô, o trabalho foi bem feito. Então, assim, é legal e vai abrindo portas, né? Esse ano, que passou em janeiro agora de 24, a gente foi pra Espanha, né? Foi o Sub-10, o 12 e o 16. A gente foi disputar um Mundial lá e a gente acabou sendo campeão nas 3, como Juventus. E agora a gente vai de Na novo, Espanha? né? Na Espanha, a gente foi pra Madrid. Com o Juventus? Com o Juventus. Caramba. Em janeiro. Qual e aí, torneio? foi o Junior Futsal Cup. E aí, tem o famoso que é o de Blanes, né? Blanes em Barcelona, sim. que é o período ali do Natal. Uhum. E do dia 1 ao dia 5 tem um Mundial também na Espanha. Qual sub que é? A gente foi esse ano com 10, com 12 e com 16. Legal, mano. E agora a gente Legal. vai com o 11 e com o 13. Vai agora dia 31 também. Que legal. Então, assim, aí acabou sendo campeão às 3, como Juventus. Então, assim, é legal, né? Pô, você vai lá, tá representando um clube grande. Então, assim, é uma experiência legal. E, pô, os resultados são fenomenais. A gente fala assim, às vezes não é nem de ganhar ou perder, mas tudo que a gente constrói, né? É pelo trabalho de Pelo vocês, trabalho, né? né? E vendo os meninos como chega e como eles estão hoje, né? Eu acho que isso é... E vocês assim, mantiveram um nível que eu acho que começa ali, pelo menos que eu peguei, né? Que foi com o Marcão, Sim. que né, não só o Marcão, mas quem estava ali, mas eu lembro muito da figura do Marcão, que eu acho que ele estrutura muito, né? A parte do Juventus do futsal. E vocês encontram já um pavimentado, né? Ali. Sim. E continuaram e não deixaram cair isso. Acho que isso que é bem bacana, né? E vocês não classificam para ouro também por detalhe, né? Se a gente avaliar. E conta mais, Fabinho. Fala aí do que você pensa de resultado, como foi. Então, como foi meu primeiro ano como treinador, né? Essa época do ano aqui, faz um ano que o Pablo, né, o diretor, me ligou, tava na Iberleague, ele me ligou e falou, você vai ser o treinador. E aí, do dia 20 de dezembro até 15 de janeiro, que ia voltar os treinos, fiquei só vendo o jogo, né, da geração 2015, procurando atleta. E assim, no começo é um pouco difícil a gente colocar nossas ideias, porque a gente sempre trabalhei com sub-18, então querer jogar mais com a bola, aí começa num sub-9, que é um processo diferente, aí você começa querendo jogar, aí perde um joguinho ali, perde outro, aí você fala, pô, tô num clube, né, igual o Lucas citou, um clube grande, e eu preciso do resultado. Você teve pouco tempo para entender o que você ia pegar, né? Isso. Então no começo, assim, na pré-temporadinha lá, foi um susto. É um choque, né? Um choque, mas assim, era um processo. Aí a gente começou a Gold, começamos bem, tivemos também algumas derrotas, tivemos grandes resultados contra equipes grandes, que foi mais rápido do que a gente também imaginava. E aí começa o campeonato e assim, cara, é trabalho, né? É toda semana estudando a equipe adversária, estudando tática nova e, cara, o campeonato, igual ele falou, foi sensacional. Vou dar um exemplo do Sub-9, a gente volta das férias bem, né? Empata com a equipe do Santo André, que é uma boa equipe. Na outra semana a gente já pega o São Paulo, que é o atual campeão, né? Mas naquela época não já definido ainda, e ganha. Então assim, é um campeonato sensacional. Foi Sim. muito bom e, cara, deu gosto de jogar essa competição. E vocês têm fama ali nos bastidores de estudiosos mesmo, assim, do futsal, né? Quem eu converso de pai fala, não, eles estudam bastante. Como que é essa preparação, assim, para vocês? Assim, eu pelo menos, eu inicio a semana sempre, né? Eu gosto de ver bastante jogos, né, da equipe adversária contra o São Paulo mesmo. Como foi, assim, a gente tava o campeonato inteiro, a nossa meta era ir pra ouro, né? Mesmo com as 4 vagas. E aí a gente empata com o Santo André, a cabeça fica o final de semana inteiro. Pô, poderíamos ter ido melhor. Aí começa na segunda-feira, fiz uma loucura. Assisti todos os jogos do São Paulo, todos. Do campeonato inteiro. Acho que já era 10ª e pouca rodada, né? Foi muito jogo, cara. Aí eu vi também os jogos de vocês, do São Paulo, lá em Balneário, contra o Flamengo, a final. Falei, vamos acreditar nisso daqui e vamos pro jogo. E aí, cara, chega no jogo, pode dar certo, como também
você pode se preparar a semana inteira e começar o jogo, tomar um 3-0 e tudo ir pro água abaixo. E aí, cara, faz parte. Né? Mas é muito... É porque existe muito essa oscilação da categoria, né? Muito. Os meninos, eles oscilam muito, né, meu? Não, teve jogo, por exemplo, teve um caso que a gente se preparou pra caramba mentalmente, aí começou o primeiro tempo, tomou um 3-0. Aí você vai pro segundo tempo, já reflete. Aí você vai pro quarto, aí acabou o jogo. Aí... É difícil, né? Difícil. E uma coisa que a gente percebe é que quando os meninos colocam na cabeça que, tipo assim, nós vamos ganhar, meu, ferrou. É. E assim, não adianta, eles não estão demonstrando. Até o pai fica alimentando isso. Tem muito pai que alimenta isso. Sim. Aquele time não vai ganhar, aquele time... É isso, o pai alimenta isso. Isso. Que a gente fala muito que é o reflexo do pai no moleque. Exatamente. Aí foi que o treinador fala. Ele monta tudo aquilo, mas de repente o pai pode até acabar com a sua tática, com a sua preparação, até psicológica, interferir nisso. É uma coisa que eu falo muito, né? Não tem jogo fácil, principalmente no campeonato de agora. Então, assim, vou dar um exemplo, um belo trabalho lá do Lausanne, uma equipe que não chegou. Mas se você vai enfrentar a equipe deles, é um jogo muito difícil. Então, assim, não tem jogo fácil. Então, a preparação, tanto contra o Palmeiras, contra o último colocado, tem que ser igual. E aí eu falo pra eles, não tem, a semana toda trabalhando isso a cabeça deles, a gente tem que entrar, tem que fazer a nossa parte, porque é o que você falou. Você acha que a confiança e o psicológico é muito importante? Cara, tanto pra nós treinadores, hoje eu trabalho muito minha mente, né? No começo eu não trabalhava e tô trabalhando também a cabeça dos meus atletas, tô até estudando mais pra trabalhar a mente deles, né? Que eu acho que às vezes qualidade eles têm, dependendo de onde você estiver, qualidade eles têm muito. O psicológico é um fator muito importante. Eu acho que quando a gente fala de iniciação, é um jogo onde os treinadores, lógico, eu acho que a gente tem pouco controle do jogo, né? Porque em fator ali de segundo você pode estar ganhando de 3-0, do nada o jogo vira, e aí o seu time vai pra baixo, o outro time cresce. Eu costumo falar muito pros meninos assim, 2-0 é o pior placar, né? 2-0 é o pior placar. E aí eu costumo falar assim pra eles, às vezes vocês estão dando o máximo, mas às vezes não é o suficiente pra ganhar o jogo. Então assim, cada vez mais a parte psicológica, a parte da confiança emocional, né, toma mais conta, porque são muitos fatores, né? Eu costumo falar também que o futebol é assim, mas a iniciação acho que é mais. Tem a parte do clube, tem a parte da comissão, tem a parte dos pais, tem a parte dos atletas. O Paulo, olha já, só aqui 4 coisas que já influenciam. E você não tem controle. Não tem controle. Aí eu tenho um atleta que mora ali na Moca. Tem um atleta que é exemplo lá do Juventus, que o menino é lá de Caraguatatuba. Pô, como que às vezes eu vou comparar, às vezes até fisiologicamente, o menino que pega 3 horas de viagem pra chegar, vem de trem, vem disso aqui, entendeu? Então, assim, são muitas coisas que a gente não tem muito controle. Então, às vezes, quando a gente fala de estudo, a gente se prepara muito pros jogos. Mas eu acho que essa parte mental e tudo mais é muito, assim, tem que ser tratada com mais carinho, né? Sim. Então, assim, a gente faz toda a parte tática, técnica dos meninos, mas é legal prepará-los também, todo jogo, pra isso daí. E também tem que entender que tem essas variações, né? Com todos esses fatores que vão interferir. E aí, quando a gente fala de estudo, que ele falou de estudar, você tem que preparar da mesma maneira contra um time e contra o outro. E assim, você tem que trabalhar de tudo. Pô, você não pode trabalhar de uma maneira psicológica pra pegar tal time e também pra pegar um grande, por exemplo. Você tá preparado sempre. Você como comandante está preparado sempre para várias situações. Então mas é gostoso, cara. É gostoso. O resultado é legal quando você alcança assim. E falando dos Juventus, mais uma vez, é uma tradição gigante. Mas quando a gente fala dos 4 grandes, né? Os 4 que geralmente pegam os meninos ali, né? No bom sentido, eles ficam de olho e se destacou. Geralmente o grande, os 4 eles vão chegar. Já passaram por isso? E o que vocês pensam sobre isso? Falando de iniciação, né? Sim. Cara, por um lado, é legal porque a gente acaba fazendo um trabalho onde a gente, assim, eu venho do Taubaté, onde, assim, a captação é difícil, né? É difícil você captar. É local, né? É muito regionalizado. E então, assim, é impossível. Eu quero um menino que jogava no Juventus, por exemplo, quando eu tava lá. Né? Não tem como eu tirar um menino do Juventus pra jogar lá. Agora, quando você tá no Juventus, você consegue, né, ter trazer mais atletas. Porque é um time de captação de tradição, que já tem tradição. Então, assim, a gente acaba conseguindo trazer esses meninos e aí a gente trabalha. E esses meninos, às vezes, estouram de uma tal maneira que você fala, pô, vai chamar muita atenção.
E, pô, já passamos muito por isso aí, né? De time, assim, de um ano para outro ser totalmente desmontado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar uma coisa legal. Vou dar um exemplo da minha categoria esse ano, que foi o Sub-8, né? A categoria 2016, que agora tá indo pro Sub-9. Cara, eu acho que, assim, os 10, quando fala titular, né? Porque a regra tem que jogar 10 atletas. Os 10 receberam convite. Os 10. Nenhum saiu. Na verdade, um saiu. Mas aí é a opção dele. Né? E aí eu acho que isso para vocês, assim, é orgulho, legal, e lógico que é. Sim. Mas ter a confiança dos pais, aqui eu vou falar de pai. Sim. Óbvio que com 9 ali, os meninos já têm muita personalidade. E o que a gente fala aqui é, se você escutar o seu filho, você vai entender muito mais. Porque às vezes ele está feliz. Muitas vezes ele está feliz. Para vocês deve ser uma questão de orgulho também nesse... Eu tava até falando com o pessoal. Desse exemplo do 2016. Eles criaram uma identificação com o clube, com o nosso trabalho, com a gente. Pô, de ter um carinho, né? De estar ali, de ser assim, parceiro mesmo das crianças. Que a gente... É até engraçado. Uma vez eu levei um amigo meu de São José pra assistir o treino. Ele falou, esse é seu treino? Eu falei, ele falou, caramba, que legal, meu. Aí uma vez um outro pai também da região nossa foi assistir e viu eu brincando com os meninos e cantando, falou, caramba, isso daí onde ele joga na região aqui não existe, né? Parece até exército. Eu falo, não, pô, você tem que ir. Então, assim, os meninos identificaram, e vários pais dessa categoria vieram falar comigo e falaram, tal clube chamou. E o meu filho chorou porque quando falou isso daí, falou, não quero sair do Juventus. Então, assim, é uma coisa legal, né? Então, assim, mas a gente entende também o lado, às vezes, de logística e tudo mais. Mas sempre tem, né? Os clubes que vêm assim. Até eu falo também, por um lado é legal orgulhar disso daí, porque o trabalho tá sendo bem feito. Sim. Então, às vezes, se eles vêm tirar... É reflexo do seu trabalho. Porque pra dar uma enfraquecida, né? Então, isso é legal. Então, falar sobre isso daí. A questão, assim, fala mais do Sub-8, né? Que ele falou que a geração 2016 dele, do 7 pro 8... Acho que como no Sub-7 é tudo muito novo, os pais acabam ficando muito animados e aceitando... Como todo clube. E aceitando o convite, às vezes, o cara não consegue entender. Por exemplo, meu filho é pivô. Pô, tô indo pra um clube que tem 3 pivôs, 2 pivôs. Ele vai jogar igual ele joga no Juventus? Não vai. Mas ele acaba não entendendo isso e leva. E aí, né, no próximo ano agora, eu vou estar ficando com o Sub-8, né, que tava com o Digão, o Sub-7, que foi terceiro colocado na primeira fase, quase eliminou o Corinthians lá na federação, e a gente perdeu só um atleta, né? E aí, é o que você falou, a gente também fica muito feliz pelo acolhimento dos pais, porque é importante, a confiança, né? E aí ficou, 90% do time ficou, aí chegou os reforços, então assim, agora é trabalhar, né? Mas assim, quando um clube grande também vem atrás de um atleta nosso, a gente fica feliz. Mais ou menos, né? A gente fica bravo. Mais ou menos. A gente fica bravo, mas a gente fica feliz também porque a gente viu ali que ele se desenvolveu, que ele evoluiu, né? Tanto taticamente como individualmente, tecnicamente. E, cara, tem muito o que fazer às vezes. Faz parte do processo. E me parece que o Juventus ele vem também melhorando a estrutura, né? Eu falo porque o Henrico ele quase assinou com o Juventus com 7 anos. Ele ficou bastante tempo no Palmeiras, né, na avaliação de setembro a dezembro. Quando ele sai, eu vou no Juventus, né? E basicamente era para ele assinar e choveu, não conseguiu. Caramba, o São Paulo chegou e assinou. Eu falo que é o destino. E o que eu enxergo do Juventus daquele momento para hoje, a mudança é muito grande. Eu falo assim, a nível de estrutura mesmo, né? A própria quadra. Se a gente analisar a quadra de 3 anos atrás... até pintura. Hoje a gente entra no Juventus e encontra um clube um pouco mais... Um pouco não, acho bastante estruturado e olhando para tudo. Acho que falaram talvez que tenha o campo ano que vem. Até se vocês puderem falar sobre isso ou não. Rádio Pai, que a gente é pai, né? Que a gente escuta. Mas foi o que a gente ouviu, que talvez tenha campo, tem essa interação. A gente lá, né, o Juventus tem um problema, né, na base, né, que parou muito tempo, mas o pessoal tá vendo lá pra voltar a iniciação, porque é que a gente fala, às vezes o menino tá no 7, aí vai pro campo de um clube e acaba indo pro futsal, então a gente perde muito atleta, né, pro campo primeiro e depois pro futsal, e aí a gente tem no campo agora, né, vai ser muito bom pra... Então é verdade? Não é boato? Não é Rádio Pai? Tá caminhando, tá caminhando, eu acho que... Tá muito perto de acontecer, mas é aquilo, né? O meio do futebol às vezes é muito cruel
E é muito bom por um lado. Às vezes você tem uma notícia maravilhosa agora às 6 horas da tarde, quando der 8 horas da noite acabou o sonho. Então, assim, a gente tá muito pezinho no chão nisso daí. E o que você falou de estrutura, cara, a gente, pra falar da nossa comissão ali no Juventus, é uma coisa assim que você vê assim, a gente até sorri muito porque, cara, hoje a gestão que tá lá, né, o meu pai tá à frente e cara, assim, eu costumo, às vezes fica assim, tá puxando o saco do seu pai. Mas eu costumo falar pra galera assim, eu tiro o chapéu mesmo pro que ele faz, quando ele se trata de gerir alguma coisa e gerir pessoas. O que ele construiu ali com a gente que eu falo na comissão, né? Eu brinco, nossa comissão é muito unificada. Eu dou um exemplo que esse ano eu fiquei com dengue na semana do jogo contra o Corinthians. E eu chamei o Adilson, porque dava treino no mesmo dia. Adilson, treinador do Sub-16 e Sub-18. Falei, Adilson, eu tô com dengue, eu preciso que você treine o 8 e o 10 hoje. Por conta do jogo, contra o Corinthians. E, ele, não, tamo junto, me passa aí certinho e tudo mais. Foi. E ele falou, treino muito legal, as crianças gostaram. Então, assim, eu falo, como que um treinador do Sub-16, Sub-18, se não for uma coisa unificada, né? Então, assim... Dá diferença. Dá muita diferença. Então, assim... Muita molecada sente, né? Todo mundo que tá ali, então, assim, essa parte, essa estrutura humana e, como você falou também, estrutura de realmente estrutura física, tá crescendo bastante. Então, assim, eu falo, quando a gestão tá dando certo, ela dá bons frutos, né? Então, assim, se a gente não fizesse uma gestão legal no futsal, não abriria a porta do campo, né? Esse ano, por exemplo, o 11 foi campeão do Paulista Cup já. Agora tá na semifinal, o 12 jogou quarta-feira, na semifinal também do Paulista Cup, acabou sendo eliminado. Mas, assim, as coisas estão caminhando. Então, assim, a gente fala, quando, você coloca amor, né, nas coisas, vão acontecer, né? Sim. Então, aí, quando você constrói isso, uma gestão legal física, né, vai estruturando, e a gestão de pessoas, eu acho que as coisas acontecem, né? Então, assim, e aí leva tudo aquilo que a gente estava conversando, de a gente conseguir segurar alguns meninos, de trazer alguns outros meninos de alguns clubes, né? A gente trouxe meninos, assim, que, assim, acho que nos 24 times da Série A1, ele jogaria em qualquer um. E fechou com o Juventus. Porque o pai gostou, em um treino o menino... confiança, né? Quem fala, então, a confiança tá em primeiro lugar, né? Sim, então assim, que nem agora eu tô com o Sub-7, né? É muito engraçado porque essa categoria é uma categoria nova, ninguém sabe. Como que vão vir os meninos de 2018? Ninguém sabe. E aí entra naquela... O goleiro. Se jogador de linha você não sabe goleiro, 2018, aonde que você arruma? E aí tinha um goleiro que tava sendo, assim, assediado pelos 4 grandes. Onde que ele vai jogar? Vai jogar no Juventus. Então, assim, por quê? Ele fez um treino e o pai dele falou, meu menino saiu falando maravilhas daí. Então, eu falo, cara, não tem muito segredo. Quando você faz essa gestão, quando é legal, essa estrutura, não só física, quando a criança chega, que legal, né? Mas essa estrutura humana também, acho que faz muita diferença. Concordo plenamente, depois eu dou um depoimento sobre isso. Uma coisa que é legal, a gente percebe, perceptível que vocês... amam o que vocês fazem, né? Sim. Vocês têm amor e vocês são estudiosos. Vou falar que vocês são estudiosos. Agora me fala uma coisa, qual que é a principal marca dos times de vocês? Cara, a gente até brinca, né? A gente tava falando aqui antes de começar lá de Camboriú, né? Eu falo, eu tenho 24 anos, sua Vinha tem 22? 21. A gente tem pouca idade, mas tem muita coisa pra contar, né? E a gente contando as histórias... A gente até tava conversando lá na Iber sobre isso daí. A gente foi jogar lá em Camboriú, não como Juventus, mas a gente chegou lá e falou, não, vamos ir bem, vamos jogar desse jeito e tal. Quando a gente chegou lá, a gente falou, caraca, que diferença, é outro esporte que a gente veio jogar. E assim, tá errado? Não. Mas assim, pra gente foi um choque porque a gente gosta de... eu costumo falar, eu deixo o jogo muito livre, mais organizado. Os meninos sabem o que tem que fazer, mas é livre. Você quer driblar? Você vai driblar. Você quer chutar pro gol? Vai chutar pro gol. É goleiro linha? Goleiro linha. Então vamos, não tem erro não. Vai errar, tem problema. A responsa é nossa, a gente que treina isso, né? A gente que faz isso. Então a gente gosta muito de jogar, né? A gente fala, vamos jogar. Lógico que é aquilo, você não vai jogar contra todos os times de maneira igual. Mas quando precisar, não vamos fugir nunca dessa característica. Então, assim, a gente gosta muito de jogar e variar jogo, 4-0, goleiro linha, né? Então, assim, é um jogo muito de jogada, um jogo muito livre, mas tudo organizado, né? Sim. Então, cara, assim, eu hoje no Sub-9, né, eu auxilio muito os treinadores da base. O Cezinho, o Adilson, o Pablo. E às vezes eu tento passar muito pra eles no 9
coisas que eles vão ter lá na frente. No futuro, né? Então, se a gente for falar de marca qual a marca da sua equipe? É um jogo muito tático, né? Claro, tem também a questão que ele falou, a gente preza muito jogar com a bola, né? Só que em alguns momentos, contra algumas equipes, a gente entende que é muito difícil sair jogando o tempo inteiro. De acordo com o jogo, né? De acordo com o adversário, você vai ter que mudar a sua tática. E aí tem que mudar, né? Tem treinador que morre abraçado com a sua ideologia, né? E assim, você pode ver, a gente não vai jogar nunca um jogo 100% daquela maneira. Algum momento do jogo, né? Não, vou dar até um exemplo aqui, que eu até tinha falado, mas por exemplo, eu fui enfrentar o RS, né? Até brinco. Fomos enfrentar o RS na federação, a gente já tinha enfrentado eles na Gold, um jogo legal, 3x1 pra nós, pô, legal. Aí fomos enfrentar eles no primeiro tempo lá na federação, tomamos 3x0, né? Aí acabou o jogo 4x0, falei, cara, fui tentar sair jogando, perdi 3 bolas, 3x0 pra eles, matou o jogo. Na semifinal da Gold, tive que mudar completamente o jeito de jogar. E na outra semana... Já pensou nos 2 jogos que teve, nas situações... E foi bem assim, a gente enfrentou o São Caetano, na outra semana enfrentamos o Palmeiras, tomando os gols, perdendo a bola, a gente entende. Então, vamos para um jogo lá, semifinal da Gold. Pô, como que a gente tomou os gols aqui? Será que se a gente não marcar eles, que eles vêm pro jogo, não é mais interessante? Aí a gente vai mudando. Mas a gente não tenta perder a nossa marca, entendeu? Entendi. Sim. E é legal que, como a gente falou, o Cezinha hoje é o treinador do Sub-14, né, que não tem palavras, a gente não tem palavras para falar do Cezinho, o quanto ele ajuda a gente. E o Cezinha esse ano, né, ele foi o coordenador técnico da iniciação. Então, assim, ele ajudou muito isso daí. E assim, quem pegar pra assistir um jogo do Juventus no Sub-7, quem pegar pra assistir um jogo do Juventus no Sub-18, vai ver um jogo muito parecido. Não assim, lógico, de conceito e por conta de idade, mas é um jogo muito legal. A gente entender onde a gente se encontra hoje, né? Pô, você tem um material humano legal, você tá num clube, né, tradicionalíssimo, então assim, a gente consegue jogar de tal maneira, né? Não precisa ficar só desse jeito. Isso. Então eu acho que assim, é um jogo gostoso de assistir, né? Quem pega pra assistir, eu acho que é legal. Eu vou deixar só uma pitadinha de 2 coisas, porque eu vou falar dos patrocinadores, que a gente precisa e muito, né, Cezão? Com certeza. Mas fica aí que é super rápido e é importante, que os nossos patrocinadores são muito bons. Mas eu vou falar com vocês sobre, que a gente já conversou aqui, Paralelo. Eu sei que vocês jogam não só como Juventus, né? Paralelo. E quantidade, nesse sentido, quantidade de jogos. Excesso de jogos. Quais são assuntos polêmicos. E por último, que eu recebi algumas perguntas aqui, inclusive do Juventus e de outros clubes. Falando sobre tamanho de menino. Eu não tenho como não perguntar, porque a gente vem falando disso há muito tempo. Inclusive saindo lá do Juventus, né? Do mãe do Juventus. Uma pergunta veio do Juventus que fala sobre a diferença de tamanho, né? Se o treinador hoje de fato vai optar pelo grandão, porque hoje o maior teoricamente resolve. Tudo é teórico, tudo é pergunta e cada um tem uma visão. Mas deixa para daqui a pouco. Vamos falar de 2 patrocinadores, Cezão. Aí a Escola Revela, gente. A Escola Revela, nosso amigo, parceiro Rubão. Você pai, você mãe que está iniciando, é sempre uma pergunta. Eu vou iniciar com meu filho na federação, eu inicio em escolinha. É quase unânime, viu? Todo mundo fala para iniciar na escolinha. Quantas unidades, capitão? São 5 unidades, né? 4 na Zona Sul e 1 no Jaguaré. É isso aí. E você que nos assiste, procure a Escola Revela. Com toda certeza vale muito, muito a pena. Entre em contato no Instagram, no telefone, porque tem 500 alunos e só cresce. Depois dos prodígios, o Revela só cresce. Leva o seu filho, faça uma aula, a primeira aula grátis, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, Escola Revela. E agora SH Prime. Você que procura um imóvel, você que quer vender, você quer alugar. Você pai que está vindo para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Juventus, lá de outro estado, quer alugar, entre em contato com a SH Prime, também vamos deixar o site. São mais de 50 mil imóveis, Cezão, anunciados lá dentro. Muitos, né? É grande, não é? Muito. São várias unidades também em São Paulo. Então também fica aqui nosso agradecimento. E de verdade, precisou de um imóvel, comprar, vender, alugar, quero mudar? Então, entre em contato com a SH Prime. Deixo aqui um agradecimento especial para eles. E vamos voltar. Vamos retomar. Então, em ordem. Primeiro, Paralelo, né? O que a gente já falou aqui, só para deixar para vocês um caminho melhor de ideia.
A gente falou muito do R. Quando a gente trouxe o episódio Paralelos, que nós trouxemos o K13 e o Spartak, né? Que hoje tem destaque em paralelo, vem ganhando bastante coisa. Mas eles falaram muito do RS. E aí eu falo do Juventus também. Porque vocês conseguem entrar em campeonatos que São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos não entram, igual você fala da Paulistinha Gold, né? Gold. E tem outros que vocês entram pelo Unisoccer. E aí, enfim, não precisa nem falar do Unisoccer se não quiser. A mesma linha, acho que o All Blacks também faz a mesma linha que o Juventus, né? Sim. Bem parecido. E a gente fala sobre a importância da minutagem dos meninos de jogarem, de pegarem na bola, de jogar. Como que é isso hoje no Juventus, ou pra vocês, a questão do paralelo, de jogar mais campeonatos do que só a federação? A federação não, o time grande só joga a federação. Cara, a Gold é um campeonato legal, né? Porque quando fala Paulista Gold, só pode equipes federadas, né? Então, assim, é um paralelo à federação, mas só pode jogar a equipe federada. Então, eu não posso trazer um jogador de outra equipe para jogar pelo Juventus nesse campeonato. Então, acaba sendo, assim, com uma espécie de federação. E a gente costuma jogar sempre no primeiro semestre porque é antes da federação. Então, é legal. Um preparatório, né? Um preparatório. A gente faz os amistosos e tem, né, essa questão do jogo valendo, que é legal. E a gente acaba usando também para testar coisas, e dar minutagem para os meninos e dar rodagem. Porque é algo importante, né? A gente enxerga que é algo importante os meninos jogarem, né? E ter essa vivência de jogo. E assim... Da competição, né? Da competição, o ambiente. E é diferente você jogar um jogo com uma outra camisa, né? E jogar o mesmo menino, às vezes, com a camisa de um clube grande, né? Então, assim, a gente já cansou de ver jogador destruindo, assim, nos paralelos. Quando chega no Juventus, a gente, né? É diferente. Então, assim, por vários fatores e daí, jeito de jogar e tudo mais. Mas é importante, eu acho legal jogar. São coisas que agregam, né? E aí a gente só tem que entender onde a gente quer, né, estar. Então, assim, o Juventus hoje joga esse campeonato paralelo, mas só com equipes federadas, né, que é a Gold e a federação como prioridade. E aí em outros campeonatos, né, a gente acaba tendo às vezes, não digo envolvimento, né, mas assim, a gente acaba às vezes conseguindo colocar os nossos meninos para jogar juntos em um time e tudo mais. Isso daí a gente acha legal também. Porque dá um pouco entrosamento, dá né? Esse entrosamento, às vezes experiência, mas tirando um pouco da responsabilidade de resultado total, entendeu? Sim. Acho que o paralelo serve muito para isso, né? A gente nunca, eu acho que o Fabinho também, a gente nunca foi para um paralelo falando, não, esse aqui tem que ganhar. Não. Tem essa pressão? O próprio nome já diz. É mais, né? Da evolução? Vocês enxergam mais a evolução? Sim, eu acho que da nossa parte, sim. Então, o paralelo eu tô mais com os 2015 esse ano, eu fiquei bastante paralelo. Cara, eu acho importante porque cria uma identidade com a equipe. Então, por exemplo, eu disputei lá a Copa Kids só com os atletas do Juventus. Então, eu acho que quando o paralelo tem um objetivo, né? Quando tem um objetivo, então, por exemplo, a gente entrou na Copa Kids, eu poderia ter chamado o jogador de São Paulo, Palmeiras. Falei, não, vamos só com os meninos do Juventus pra gente pegar, assim, mais entrosamento e uma identidade com a equipe. E aí foi legal pra caramba, não fomos campeões, né? Perdemos na final, mas foi muito legal o campeonato. E aí você joga em quadra pequena, gol grande. E é forte o campeonato. O campeonato é forte. E assim, a maioria dos campeonatos que a gente entra, tanto no campo quanto no futsal, né? Com a Unsoccer, eu dou muita prioridade pros meninos do Juventus primeiro. Então, às vezes eu até mando no grupo do Juventus. Por exemplo, a gente foi pra Ibercup Rio, né? Completamente diferente do futsal. Então por quê? A identidade eu acho que é muito importante criar ali. E dar a minutagem. Aí falaram super bem aí desse projeto no Rio. Vocês ganharam, né? Fomos campeão da Prata, invicto da Prata. Eu lembro disso, todo mundo falou super bem. A gente foi com o 9 e o 10. 9, o 10 e o 12, né? Foi muito legal. 9, 10 e 13. Isso, foi muito... 9, 10, 12 e 13. Isso, foi muito legal porque o 9 foi campeão da Prata, invicto. O 10 foi vice-campeão da Ouro, perdeu pro Flamengo. E aí o 12 e o 13 foi campeão da Prata também. Foi uma experiência bacana demais. Legal. E agora a última, né, das duas perguntas, a questão do tamanho. O que vocês acham? E não tem jeito. Hoje a gente tem que perguntar para os treinadores qual é a visão. E aí a gente falou a parte de pai, né? Realmente, tem o que a gente visualiza aqui, tem alguns treinadores que é um pouco nítido, que ele quer um grandão para resolver esse problema agora e ir crescendo. E outros não. E a maioria
mescla. Eu acho que a grande maioria mescla. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre isso? Que não é uma pergunta do Henrique, é uma pergunta que vem de pais, inclusive do Juventus. Cara, assim, o futebol hoje tá pra todos, né? E, assim, a gente acaba tendo um pouco de lado... Você tá ali no calor do jogo, às vezes no calor do momento, de uma decisão, de um mata-mata, de um playoff. E às vezes você acaba, né, assim, sentindo um pouco um ponto de conquistar o resultado. E eu, pelo menos, né, eu prezo muito assim, eu falo pra todo mundo, quem tá melhor joga. Né? Então assim, às vezes o menino que é um pouco maior não tá legal naquele dia, não vai jogar. Às vezes o menino que é menorzinho tá muito bem aquele dia, vai jogar. Então assim, lógico que às vezes você vai pegar um time muito forte fisicamente do outro lado, você vai sofrer em alguns pontos. Né? Você tá com o menino menor na quadra, às vezes você não vai conseguir sair jogando de tal maneira, porque o grandão lá do outro lado vai vir. Então assim, eu acho que é um pouco de equilíbrio, né? Eu nunca vou priorizar assim a força 100%, mas eu também não vou deixar de lado, né? Porque você tem o recurso para usar. Então, assim, no profissional a gente vê muita diferença, às vezes mais técnica do que às vezes na força, mas na iniciação, né, acaba tendo um pouco mais disso daí. Às vezes, quem já não tomou um gol, porque eu tenho um menino que chuta muito forte. A gente dá um exemplo, torneio União agora, a gente tomou um gol no sub-7 faltando 2 segundos contra o Corinthians, porque o menino chutou uma bola lá e... Então, assim, é um pouco diferente, né? Mas, é o que eu falo, eu não vou usar 100% da força toda hora, mas eu também não vou ser hipócrita de falar que tem hora que é pra ser usado. Então, assim, são pontos, né? E o que você falou, às vezes, esse menino vai resolver um problema ali no momento do jogo, entendeu? Então, cara, eu sempre fui muito contra isso, né? Altura e força, né? Eu tenho um irmão e ele joga muito bem, lateral esquerdo, e ele tá hoje chegando numa idade de maturar, tá com 14 anos. E por que eu digo isso? Ele tá num clube, né, que os caras prezam muito altura e força. Só que assim, na iniciação, claro, que a gente fala, o que vai resolver o seu problema agora? Só que a gente tem muitos casos de meninos pequenos que tem muito mais qualidade técnica que o menino que tem uma altura, uma velocidade, uma força. Então assim, a longo prazo, cara, você sabe que isso não vai te dar resultado. Lá no sub-15, a hora que todo mundo igualar, né, todo mundo tiver maturado, no 16... você sabe que a qualidade vai mandar. A bola é a bola. Bola é a bola. E a quadra fala, né? E a quadra fala. Então, assim, hoje a gente preza muito a questão, assim, como posso explicar? Mesclar. Então, às vezes, tem um menino, na quadra, 2 meninos altos, um menorzinho, e é o que ele falou. A quadra tá pra todo mundo, né? Sim, e é isso, cara. Se tem uma coisa que a gente faz muito, cara, é assim... E eu acho que em todas as categorias no Juventus é assim, todo mundo treina igual. A gente nunca vai treinar o pequenininho numa situação, sei lá, de marcar um menino forte. Não. Se você tá ali, você vai fazer isso. Né? A minha categoria sofri muito, né? Com o Gustavinho da RS, por exemplo. Como que marca ele? Não, aquele menino vai ali marcar ele porque ele é rápido. Não. Já treinei menino pesado marcando ele, né? Então, assim, são situações, porque, é o que eu falo, a bola tá pra todo mundo. E quem tiver melhor no momento acaba, né, dando uma sobressaída. É o que eu falei, fica uma coisa que, como você vai fazer hoje, o biotipo do brasileiro é como? Sim. Tem pequeno, tem grande. Vai fazer o time só dos pequenos, o time só dos grandes, time do japonês. Não tem como fazer isso. Cara, qualidade manda. Até encaixando essa pergunta, como vocês escolhem o elenco de vocês? Qual a característica de vocês que vocês prezam para... meu time hoje está desse jeito, tem essa característica, os meninos têm essa característica. Então, a primeira a gente constrói um jogo, né? Um jogo tático. Então, por exemplo, eu vou dar exemplo dos meus 2015, que agora vai virar 2010, sub-10. Então, a gente tem ali um estilo de fixo para jogar ali. Então, como eu falei, ano passado, como foi tudo novo, né? Então, para essa equipe, a gente tem um estilo de fixo. Então, por exemplo, um fixo tal jeito. Às vezes não é nem alto e forte. Vou dar um exemplo, tem um atleta lá, o Wilk, né? Ele não é alto, mas é muito craque. É um fixo quebrador de linha. Isso, no meu jogo, encaixa muito. Então, e aí, assim, é claro que a força, a altura ajuda muito, mas é um exemplo dele mesmo. É um atleta que não é alto, não é forte, mas é muito craque com a bola no pé. E aí, o que a gente costuma gerar nos treinos? A intensidade. Então, você não é alto, você não é forte,
Mas tem que ser intenso, tem que colocar o pé na bola, tem que competir, tem que pôr a bunda no chão. Eu falo pra eles, põe a bunda no chão pra marcar, né? Proteger o gol. Taticamente, tá respondendo? Vai jogar. Pronto. E aí, cara, é isso. Tá respondido. Eu acho que assim, quando a gente fala de montagem de elenco é um pouco... Por exemplo, a gente passa o ano inteiro, aí você vê a temporada, pô, você acaba enxergando alguns meninos, mas é isso. A gente constrói o nosso jogo. Quem que vai se encaixar nesse jogo, né? E aí dentro disso daí a gente vai trabalhando. A gente gosta muito disso aí, um time muito intenso, e a gente vai trabalhando as destrezas e tudo mais, mas assim, é característica de cada um, né? Vocês já responderam. A resposta dele foi perfeita, é isso. Não tem grande e pequeno. Não. Sabe o que tem? Entrega intensidade, dedicação. Entenda o jogo. Entenda o jogo. Tem que ser um jogador inteligente. E joga pro time, né? Joga pro time. E também tem Ele muitos pode que ser é grande, um craque ele pode ser grande ou pode ser e pequeno. não joga pro time. Não joga pro A time. gente tem vários exemplos aqui. Sim. O menino não joga pro time de jeito Eu nenhum. acho que Joga pro pai, joga hoje pro... na iniciação o mais importante é a intensidade. É a forma que você dá o treino, né? E que você como treinador, você, querendo ou não, você gera intensidade na sua equipe. Sim. Né? Sim. A forma que você trabalha. Então acho que a intensidade hoje, ela é muito importante na iniciação. Na base, a intensidade ela vai vir normal, né? Porque os meninos já estão maturados, então, mas na iniciação, uma equipe intensa é difícil de ser imbatível. Boa. Bom, falando de montagem de elenco, acho que chegou uma pergunta aí. Não tem muito tempo não, Cezão. Vamos dar uma olhada. Fala, prodígios. Fala, pai. Fala, Pino de Cezão. Granada. Primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu vou agradecer o Fabinho, todos os treinadores do Juventus, por ter confiado em mim. E agora eu vou fazer uma pergunta. Ô Fabinho, o que você planeja pro Juventus ano que vem? Você planeja ser campeão paulista, como você sempre fala, que não só você quer, todo mundo, principalmente eu. E eu queria te fazer essa pergunta, eu quero que você me responda. Beleza? Um abraço do Henrico. Tchau, bom podcast. Pino de Granada. Eu não tenho que falar. Ô, meu amor, o pai te ama, viu? E falando, né, da montagem do elenco, ele acabou de fechar com o Juventus, né? Saiu do São Paulo depois de 3 anos aí de história. Mas tá super feliz. Daqui a pouco a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, por essa mudança. Mas primeiro responde o homem. Quer ser campeão, traz campeão. É isso que eu ia É falar. atual campeão. Cara, primeiro falar da vinda dele, né? Fiquei muito feliz, porque é uma peça que a gente realmente precisa no elenco, um canhoto, a gente só tem um, né? Então ele vindo, vai agregar bastante. E Henricão, é aqui que fala, né? Ali. Vamos ser campeão paulista, cara, trabalhar. E assim, cara, ele perguntou, né? O planejamento pro ano que vem. Cara, a meta é ser campeão, né? A gente tem que sonhar grande. Eu trabalho muito isso neles, falo, vocês têm que se visualizar. O campeonato inteiro a gente se visualizou na ouro e a gente quase chegou. Não chegamos, fomos pra prata, mas a gente tem que se visualizar grande, né? E não só o título, mas como o desenvolvimento deles para quando eles forem lá pro Sub-12, que vai jogar menos, no futsal joga menos, né? Eles estarem taticamente e tecnicamente melhores pra base. Pro treinador da base pegar e falar, Evoluídos, né? opa, Sim. esse time do Fabinho aqui veio taticamente muito bem. Sim. Vem entendendo o jogo O entendimento de jogo. e, né? e veio e ficar mais tranquilo, né? Porque o treinador hoje do Sub-12 é o Chitão. E a gente trabalha com ele tem um tempinho já. E a gente até falou, ano que vem a gente vai trabalhar muito junto. Pra quando os meninos saírem do 10 pro 11, né? Que é 12, taticamente tá bem. Perfeito. Vou entrar num ponto que eu acho que é importante. Para troca de pais, né? Que aqui é a experiência de fato dos pais. Mais uma vez, o Henrique quase foi do Juventus, foi pro São Paulo, ficou 3 anos e por destino chegou no Juventus, né? E tá super feliz, assim, e o que eu quero falar sobre essa mudança, né? Que é o inverso. Ele estava no clube grande, acabou de ser campeão em Balneário, foi campeão paulista. Basicamente foi um susto, não vou mentir, tem que falar a verdade, quando eu falo do meu pós. E o Márcio Tony estava aqui semana passada, e não foi combinada essa troca. E aí ele falou de um cenário, eu falei de outro, e agora tô falando de outro, que é o inverso, né? O Henrico, quando ele sai, ele fica muito triste. E eu acho que todos os meninos que vão acontecer, mas o meu entendimento, pelo que foi me passado, foi muito ok. Dele sair da bolha, dele, né, poxa, enfim, novos desafios, se preparar. Ele estava muito triste, ele foi pro Juventus.
por convite, né, do Fabinho. E fez, antes de fazer um treino no Juventus, ele fez em um clube grande, um outro clube enorme, por convite também, e beleza, fez no Juventus. Quando ele sai do seu treino, ele fala assim: pai, cara, que treino, tô muito feliz. E fazia tempo que eu não via meu filho assim, nessa felicidade, depois daquele momento de tristeza. E eu guardei aquilo. E no final, para escolher, né, entre o outro clube grande, voltar para um clube grande e o Juventus, que não deixa de ser grande, eu escutei meu filho. Quero falar isso para vocês. Eu escutei o meu filho, de verdade. Falei: filho, o que você quer? Ele falou: pai, se eu puder escolher, eu quero ficar no Juventus. Eu me sinto bem lá, estou feliz lá. Então, quando vocês falaram de atmosfera, dos meninos que não estão saindo, eu posso falar e levantar a mão, porque o meu filho hoje, cara, ele está feliz e nem começou. Quer dizer, jogou um jogo, afinal, já foi campeão. Tem estrela, esse menino de passe, ele é campeão, viu? Ele tem estrela. Fez gol na final. Cara, mas assim, eu encontrei a felicidade, meu filho encontrou a felicidade de novo. Então, não quer dizer que saiu de um clube grande, que acabou o mundo. Cara, nós estamos no início, é só o início, né? E o quanto vai ser importante pro Henrique, o que aconteceu, né? Ele se sentir incluído, né? Sim. E assim, tem uma frase que eu falo muito, né? E assim, às vezes é preciso você dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, às vezes não é uma coisa ruim. Às vezes ele sai do São Paulo, que é uma grande equipe, vem pro Juventus, evolui muito e a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, sem né? dúvida. Já chegou numa final, fazendo gol, e assim, tá feliz, acho que é o mais importante. Às vezes você tá num clube menor, mas tá mais feliz, vai para um clube grande, o ambiente não é bom, a gente também, quando era atleta, tinha muito isso, do ambiente. E aí eu sempre tive muito isso, eu chegava num lugar às vezes que era muito bom, muito jogador craque, pô, os moleques do Corinthians, Palmeiras, mas o ambiente não era legal, né? E aí eu optava em ficar num outro que era mais leve, né? Eu acho essa questão de ambiente, de estar feliz é muito importante. Sem dúvida. Não, e eu acho que é isso. Assim, um recado para os pais nesse sentido é de fato esse, né? Escutar os filhos. Todo mundo que a gente traz aqui fala sobre jogar, precisa jogar. A iniciação precisa jogar. Não adianta, o Paulo falou, né, da elenco. Tá no lugar que você, às vezes você vai estar num clube grande, você não vai estar feliz. E não vai jogar. Vai ficar lá, joga 1 minuto porque o amigo tá ali, porque é moda, entendeu? Não é isso. É você tá feliz. Assim, a gente como pai, a nossa tem que ter essa percepção de entender isso. Muitas coisas é a vaidade da gente. Não, tem que estar ali naquele, sabe? Eu falo que a gente fala muito que é o efeito liquidificador, né? É o que todos, ou manada. O que os outros fazem, você tá fazendo também. E não é a gente parar de olhar pro filho da gente para entender o que ele quer, o que ele precisa. Eu acho que assim, eu costumo falar bastante para uns pais que às vezes me pedem conselhos ou algo assim. Eu falo: meu, ninguém vai virar jogador com 9, 10 anos, 11 anos. E aí o que acontece? O Juventus vai competir com todas as equipes, né? Vai ganhar sempre? Não. Mas vai perder sempre? Também não. Lógico que a gente já escutou, né? Não, só vou pro Juventus se meu filho jogar 3 tempos. Eu falo: meu, a gente também tá competindo, a gente também tá trabalhando. Eu falo: se o seu filho merecer isso daí, beleza, tudo bem, só que eu quero que você traga o seu filho pro Juventus pra ele ser feliz, né? Se alguns pais falam pra mim: o que você pode dar pro meu filho? Eu falo: de verdade, felicidade, meu. Aqui ele vai ser feliz jogando bola. Aqui ele vai se divertir. É o que você falou, o Henrique foi em um treino e falou: vou dar o que pra ele? Agora, Lucas, você falou uma coisa, existe isso mesmo? Do cara, quando vai mudar de clube, ele negocia quantos? Já aconteceu? Mentira. Já aconteceu. Pede a camisa, pede tempo. Já aconteceu. Quero a camisa e eu quero jogar 2, 3 tempos, tem isso? Já aconteceu, pô. O que eu te pedi? Cara, nada. Cuida do meu filho. Puta, tá. Você lembra o que eu te falei? Cara, A única coisa que eu falei, não quero tempo, não isso quero eu camisa. Foi no telefone. Eu falei: eu quero que você deixe meu filho corajoso. Isso. Não foi? Sim. Eu falei: eu quero meu filho com coragem. Fabinho, só vou te pedir uma coisa, eu vou fechar com você. Não quero tempo, não quero nada. Mas se você der coragem pro meu filho, coragem dele errar e não ficar com medo já de sair. Enfim, se o meu filho tiver coragem, e você falou: não, fique tranquilo que aqui o que mais a gente vai dar é coragem. Então é isso, assim, tem pai que se apega a tempo, César, a camisa. Não tem que jogar 3 tempos. Cara, Quem e assim, fala é a quadra. Às vezes a gente, pessoal, sai, a gente não consegue agradar todo mundo. Mas eu acho que assim, a gente tá indo pro 3º ano. Meu, esses 2 anos que a gente teve ali, cara, foi assim, 95% de feedback positivo, né? E assim, e é legal da gente ver, a gente pega um menino ali do zero e vê o jeito que o menino... A gente dá exemplo, o menino que chegou com a gente em janeiro
E chegou aqui, cresceu 100%. E às vezes a gente pega muitas vezes os meninos que saem desses clubes grandes e vem assim, a gente até brinca. Tem menino que chega lá e cumprimenta a gente 8 vezes. Vai dar tchau, dá 8 tchau. Você fala, a gente para pra pensar, pô, como será que ele era tratado em tal lugar, entendeu? Exatamente. Então assim, a gente é parceiro deles, entendeu? Mas sabe que é uma coisa, Lucas, aqui, principalmente, a questão é do ambiente. E eu acho que os pais, muito disso, são os pais que fazem esse ambiente. Sim. E o time, quando você tem o seu trabalho, você pode até perceber isso, você percebe isso, tenho certeza disso. O seu trabalho, o reflexo dos pais na arquibancada vai refletir no seu trabalho. Sim. E vai refletir nos moleques. Você pode ver nesse tempo que você pode. No tempo que você tá fazendo, os 2 anos que você tá aí, os problemas que você teve de sair, foi algum pai que ficou insatisfeito, achou que foi injustiçado. Mas essa é uma tônica de todos os clubes, isso. Eu falo que isso passa pela preparação da gente mesmo como pai, de entender o tempo de cada um. E de Entender que oscila, né, César? que oscila e de principalmente que eu falo, eu bato na tecla, é a falta de respeito, cara, com o treinador, com o pai do outro, com o filho do outro e assim, principalmente com o quê? Com as histórias, tá lá. Vocês têm quantos meninos no grupo do Juventus esse ano? No Sub-9? Cara, a gente tem uma média aí de 17, 18 por categoria. São 18 histórias diferentes que vêm do Caraguá, que vem de Osasco, que vem de Itapevi, que vem de um monte de lugar que a gente não sabe o que o cara faz para estar ali. Sim. A gente conhece alguns ali, porque a gente já convive com uns Sim. ali há 5 anos, no mínimo, entendeu? Até antes de ir para a iniciação já conviveu com alguns. Então a gente sabe da história de alguns. E assim, o principal hoje é que as pessoas não respeitam a história do outro. Você fala assim, o Lucas é novo. Vocês são novos, mas vocês estão com uma bagagem aí de... Você entendeu? Eu acho que é isso. Não, e isso que você falou, quando você cria um ambiente legal, é totalmente diferente. Eu falo assim, eu tô indo pro meu 5º ano de treinador. Nos 4 primeiros anos, eu sempre fui treinador de sub-10. E os 3 primeiros anos, a gente sempre teve algum problema no sub-10, porque é a última categoria de iniciação e tudo mais. É muito doido isso, não é, cara? Eu sempre pergunto pros caras, você chega no sub-10, você não quer torcer, seu filho não quer ser jogador, o jogador não precisa de torcida. Acho que dá uma cansada, né? Mas não é esquisito. E assim, quando a gente fala desse ambiente, esse ano o Sub-10 do Juventus, até falo pra eles lá, foi uma coisa absurda que o Sub-10 esse ano fez. Os pais ali compraram uma ideia e se fecharam de uma tal maneira que você fala assim, você até arrepia de você falar, porque realmente foi um Sub-10 mágico. Faz a diferença. E aí fez a diferença. A gente jogou 4 campeonatos, fizemos 4 finais. Então assim, fomos 3 vezes campeão e vice-campeão paulista. Isso é trabalho do Lucas? Também, né? Mas assim, o ambiente favoreceu muito, né? Os pais compraram, né? Compraram a isso ideia passa pros meninos. Não, e os meninos, a gente assim... E eu falo assim, a gente costuma falar jogos grandes, né? Todo jogo pra gente é grande. Mas tem aqueles jogos contra times mais difíceis. O nosso time se comportou muito bem em todos esses jogos. Aí você fala, aí tem aquela pressão, é jogo difícil. Mas é porque o ambiente estava preparado pra isso. Então, foi muito legal. Isso influencia demais, cara, demais. César, vou chamar mais 2 patrocinadores e depois tudo que é bom acaba rápido, né? E tá sendo um bate-papo muito legal. Mas pro final eu vou fazer uma pergunta, o Cezão também. Vamos fazer polêmica, vamos fazer um pouquinho de polêmica aqui. Não tá precisando. Escolhe uma polêmica aí, puxa uma aí. Tá, mas antes, vamos lá, produção. Tô com uma guardada pra você aqui, Fabinho. Vamos passar os nossos patrocinadores. Tá com fome ainda? Eu não gosto de doce, mas olha que maravilhoso. Alcapizza. Alcapizza, Cezão, nosso novo patrocinador, né? Nós vamos mandar pra Dona Célia hoje, hein? Vamos mandar a pizza. Chegou pizza aqui no estúdio, viu, gente? Chegou pizza, por isso o Cezão tá falando. Até tô vendo a direção ali, tá tudo comendo. É maravilha. O que é legal, gente, quem segue os prodígios, hoje a Alcapizza tem 8 unidades em São Paulo. Procura, tá passando um vídeo. Vocês também, viu? Opa. Entra lá, pede a pizza. Coloca no final, quando vai processar, tem lá o código, né, promocional, coloca Prodígios. Prodígios, não tem o uso, é só Prodígios. Você ganha R$15 de desconto e a entrega grátis. E de verdade, é uma pizza maravilhosa, uma pizza muito boa. Então, sejam muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos no segunda lá, mostrando certinho, ó. Coloca ali, só vou esperar essa parte, ó. Prodígios. Já era.
Acabou. Já vai aparecer lá, ó. Desconto de R$15 Entrega e grátis. a entrega grátis. Então aproveite que hoje é sexta. Aproveite que hoje é sexta e peça sua pizza Pede um maravilhosa. combo, pede um combo. Pede um combo. Vale a pena demais. E agora vamos falar do nosso novinho patrocinador, HD Transportes. Danilo e Ellen, muito obrigado pela confiança. Você que precisa de frete, mudança No Brasil no inteiro. Brasil inteiro. Quando a gente conheceu o Danilão, tinha o quê? Vou nem falar o caminhão que ele tinha. Uma Kombi. Uma Kombi. E agora? Ó, O homem tá com 60. Uma frota gigantesca. tá louco, hein, HD? E HD, depois dos prodígios, você se prepara. Já separa mais 3 carretas lá que você tá demais. Muito obrigado. Você que precisa de frete também, entre em contato no telefone, por favor, e na HD no Instagram. Muito obrigado pela confiança. Vamos lá, vamos finalizar. 2 perguntas Vamos pro Fabinho. Segura aí, Fabinho. pra gente Bomba. finalizar hoje esse episódio com Fabinho Tô e zoando. Lucas do Tô Juventus. zoando, Fabinho, né? Não vou... Não é não, vou não é falar polêmica, Fabinho, não. você acha que eu pedi pro Fabinho pros dois, né? É sério, pergunta séria. Só que eu sou um cara sério, né? Meu? Vai, vamos. Se vocês pudessem mudar alguma coisa na iniciação, o que vocês mudariam? E a outra é o seguinte: qual o papel dos pais no projeto de vocês? Quer começar aí? Ai, polêmica. Tô brincando. É assim, na iniciação. Verdade, hein, Fabinho? Fala de Não, coração. é, fala de coração, irmão. Vou falar Coração, coração, Vou hein? falar primeiro na iniciação, vou falar um pouco da federação das regras. Algumas regras eu acho muito legal, muito bacana, né? Mas outras eu não concordo muito, né? Claro, eu vou falar sobre a regra da trocas, né? As grandiosas trocas que tem que ter nos clubes. Eu acho que é legal também, porque dá oportunidade. Mas antes de ser Juventus, eu já fui de outros clubes, até o CTC, e eu sei a dificuldade que é montar uma equipe. Então, às vezes você ter no Sub-9 12 atletas para competir, você não vai conseguir, né, de alto nível para ganhar de uma equipe que tem ali 18 no elenco, que é muito boa, né? Então essa é uma regra que eu tentaria mudar, né? Eu faria também a questão de ter as trocas, acho que é muito legal para dar oportunidade, mas diminuir esse número aí, né, de atletas. E, cara, o papel dos pais no projeto. Já assim, a gente, como a gente estava dizendo aqui, é importante, né, o ambiente dos pais, porque eu acho que a energia que vem de fora, ela reflete muito dentro da quadra, cara. E assim, às vezes, é o que o Lucas falou, a gente não vai agradar todos os pais, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho que ter uma boa relação com todos. Às vezes o cara não gosta de mim, claro, porque eu não ponho o menino pra jogar, porque às vezes o menino tá se encaixando dentro do padrão de jogo, mas uma coisa que eu faço muito e faz parte, vai sempre fazer parte da minha história de treinador, minha carreira sempre, é treinar todos os atletas iguais, todos. Então, E você dá feedback pros pais? No... eu sempre falo. Então assim, é treinar todos os atletas da mesma forma. Então esse ano foi um ano, né, que eu tive 21 atletas, foi muito bom pra mim, né, na questão de planejar treino. Pô, como é que você vai fazer um treino com 21 meninos ser dinâmico? E aí acho que isso o pai às vezes entende, fala, pô, meu filho não tá jogando, mas ele tá sendo bem treinado. Ele não vê o treino, quem não vê o treino... mas assim, a gente sabe, né? A gente sabe que a gente treina igual. E o pai é importante, porque é ele que leva na iniciação, é ele que leva. Então, se o pai não gostar, ele não vai levar, cara. Você sabe disso. O cara não O gostar. pai é bem importante. Mas assim, Se ele não levar, se ele não levar, você sabe que acabou o projeto. o menino quer tá lá, não vou levar, pô. Você sabe. Mas você acha que o pai tem que comprar também o trabalho de vocês? Cara, também, né? Acho que a decisão, como ele falou, é da criança, mas o pai também estando bem ali, né, engrenado com a comissão, claro, não tendo uma amizade direta, mas um respeito, acredito. Cada um no seu lugar. Pô. Sim. Porque acho que eu acredito muito nisso, né? Ambiente e energia. Acho que a energia de fora, ela reflete muito, cara. Muito, Concordo. muito. Ganha campeonato, viu? Ganha E campeonato. faz perder. Com certeza. Cara, o que eu mudaria, isso é... Tava aqui Difícil. pensando enquanto você tava falando. É difícil porque hoje, assim, a gente tem a federação que ela é soberana, né? Eu acho que ninguém bate de frente. E querendo ou não, a gente tem que se encaixar, né, nisso daí. Eu acho que não que não seja justo o formato e tudo mais. Eu acho que esse ano foi bem legal. E se tivesse uma coisa que eu mudaria, eu acho que foi o que aconteceu esse ano, né?
como o Fabinho falou, eu vim do Taubaté, né? É lógico que para um time menor é mais fácil o formato antigo, por exemplo. Eu cheguei com o Sub-10 numa semifinal da Ouro. Ficou Taubaté e Santos, que a gente fez uma semifinal. A outra semifinal ficou Palmeiras e Corinthians. Então, assim, mas eu cheguei pelo formato antigo. Hoje, eu acho que ficou legal, ficou, assim, bem trabalhado. Ficou mais justo, né? Ficou justo, porque agora o trabalho vai aparecer. Então, assim, eu acho que eu já teria mudado isso, né? Eu acho que a única coisa, eu acho que você fazer 23 rodadas para classificar 4 é pouquíssimo, né? Então, assim, eu acho que classificar mais e a gente repensar algumas coisas, eu acho que o Torneio União... Aumentar um pouco o mata-mata? Talvez sim. O Torneio União eu acho muito legal o formato, mas também é aquilo, às vezes não é muito justo, pô, seu time tá na Ouro, aí quando acaba o campeonato já era, então assim... Mas eu acho que a gente trabalhando nesse sentido de evoluir sempre, né? Eu acho que tá legal. E referente aos pais... Cara, assim... Eu sou... Você tá até uma ajeitada na cadeira. Porque, cara, foi o que a gente falou. É uma via de mão dupla, né? Pô, eu preciso dos pais no que eles fazem, quer levar, quer acreditar, quer comprar o trabalho, mas eles precisam também realmente deixar a gente trabalhar, né? Pô, teve pai esse ano que acabava treino e mandava mensagem. Acabava jogo, mandava mensagem. E é assim, você tá dentro de um clube, o clube tem suas regras, né? Então você nunca vai chegar no Juventus, por exemplo, você tá aqui, se vira aí dentro. Não, tem o que é ser seguido, o que pode fazer, o que não pode fazer. Aí o pai vai, tem uma atitude e é penalizado por isso. E aí às vezes acha ruim. Então assim, é o que eu falei, é cada um no seu lugar, né? Mas é o que eu falo, cara, confiar porque eu falei, eu não posso prometer nada. Eu nunca trouxe um jogador prometendo a 10, prometendo 3 tempos. É merecimento. Só que o que eu falei, eu vou deixar seu filho feliz, vou deixar seu filho à vontade, que você falou pro Fabinho. O Henrique vai ter coragem? Pô, a gente vai trabalhar isso, vai deixar ele à vontade. Então, assim, se você acreditar nisso, o trabalho vai acontecer. Lógico que a gente... Isso aqui é uma característica no menino que encaixa no seu jogo. Exato. Então, assim, é o que eu falei, a minha categoria esse ano, você até comentou. E assim, vai segregando automático. Né? Você vai vendo dentro do grupo, pô, aquele ali que acabou saindo, por que saiu? Às vezes só ele pensava daquele jeito, ele não vai, o grupo não vai abraçar ele vai acabar saindo. Então assim... E às vezes contamina até o grupo isso. Só que é o que eu falo, às vezes a gente chama às vezes de a laranjinha podre, mas pô, ela mesma vai se afastar, porque os outros não, sabe, quando estão fechados ali. Então assim, eu falo essa categoria 2016, pô, assim, os 10 titulares, né, que jogavam assim, pela regra, todos continuaram. Então, assim, eles compraram realmente a ideia, né? Então, eu acho que, confiar cada um no seu trabalho, pô, você vai estar ali, você vai auxiliar nisso, naquilo, né? E a gente dando os feedbacks que a gente tem. E, assim, uma coisa que eu costumo falar muito, cara, só não tenta, tipo assim, meio que passar a perna na gente, pô, que a gente sabe, né? Tipo assim, eu passar a perna que eu digo assim, o meu filho, essa semana, ele, sabe, justificar, pô, essa semana ele não foi bem porque tal coisa. Seja realista, essa semana ele não foi bem porque ele não foi bem. O meu filho saiu com 30 segundos de jogo. Como se a gente adulto, a gente não entendia que a gente não tá bem, exato, acorda então legal. Eu falo, não precisa justificar, a gente sabe, a gente vai trabalhar tal deficiência. Então assim, eu acho que isso é uma das coisas importantes, sabe? Legal. Eu não vou fazer pergunta, porque o meu camisa 10 já fez as duas, né? Que não dá tempo mesmo. Mas queria agradecer vocês. Mostra, por favor, que vocês trouxeram aí, grande... Uma maninha do Juventus. Juventus, mostra ali pra câmera do meio. Vai aqui. Aí, ó. Moleque travesso. Rapaziada, muito obrigado. Muito obrigado. De verdade aí, muito legal receber vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente tenta fazer da melhor forma. Os Prodígios, ele foi criado para dar voz para os dois lados, né? Pro pai, para todos os lados. Para todos os lados, para os prodígios, para os treinadores, os profissionais. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Que ano que vem seja um ano abençoado e maravilhoso aí para vocês. Para nós agora, né? Que eu tô dentro do universo. Até a primeira página. Pra tô nós. aqui. Para nós. E é isso, se quiserem deixar o último recado. De resto, muito obrigado. Não, somente agradecer pelo convite. E ano que vem vamos chegar firme, hein? Vamos sim. Cara, é o trabalho, meu. Vocês trabalham, meu. É isso aí.
Não, a gente Brincando. brinca, eu falo, a iniciação é um meio gostoso de trabalhar, porque ao mesmo tempo que tem tudo isso aí, mas é gostoso, né? A gente tá nesse convívio, Não, vai é pro um bar, ambiente né? de É dinâmico. maravilhoso, Sim, que a gente sim. fala, é muito bom. Mas é isso, só Isso aí. agradecer e pô, fazer isso daí com a iniciação é legal demais, tá? Essa voz, essa Parabéns pelo abertura. projeto. Gostaram aí do Prodígio? Estão top. acompanhando? Muito Eu tô. legal. É, então. Vejo os atletas aqui, Samuca veio aqui. Legal Isso aí, demais. gente. Muito obrigado de coração. Obrigado Mais um pela episódio, confiança. gente. Obrigadão. Fiquem com Deus. Um beijo aí Valeu, pra gente. todos. Obrigado aí.